Agora nós vamos continuar o capítulo 4, nesse tópico 5, falando de reações de oximercuração-redução e hidroboração-oxidação. Essas duas reações são reações para a produção de álcoois também. Nós vimos no tópico 3 a adição de água em alqueno, que também produzia álcoois, né? E lá você usava a água sendo catalisada por um ácido. Aqui nós vamos ver, então, outros dois tipos de reação de produção de álcoois de maneira diferente do que aquela catalisada por ácido que nós vimos no tópico 3. Então, inicialmente, a gente vai falar de oximercuração-redução e alcoximercuração-redução. Na verdade, a diferença aqui é que a alcoximercuração basta você trocar a molécula de água que é usada nessa reação por uma molécula de álcool e o mecanismo vai se dar da mesma maneira. Essas reações no laboratório são mais eficientes para a adição de água do que aquela que eu acabei de mencionar, que é a adição de água catalisada por ácido, que nós vimos no tópico 3, tá certo? Ela é mais eficiente justamente porque não requer condições ácidas, que pode ser danosa para muitas moléculas orgânicas, já que muitas moléculas orgânicas podem apresentar outros grupos funcionais, e esses grupos funcionais podem, então, reagir com o ácido que está lá no meio. E outra situação também é que essa reação não ocorre com rearranjo carbocático, porque ela não forma carbocático como intermediário nessa reação, como nós vamos ver no mecanismo. Então, o alqueno reage então com acetato de mercúrio na presença de água e THF. THF é apenas um solvente aqui, tá certo? Quem vai reagir é a molécula de água. Então, o acetato de mercúrio, o átomo de mercúrio aqui, ele vai reagir como um eletrófilo. Então, a tendência dele é se ligar nesse carbono que tem mais hidrogênio e a água vai se adicionar no carbono que tem menos hidrogênio. Então, inicialmente, com essa primeira reação, você vai fazer um complexo contendo mercúrio na molécula. E então, para você remover esse mercúrio, você vai ter que adicionar um agente redutor, que no caso, utilizando aqui, é o borohidreto de sódio. Daí vem o nome da reação, oximercuração, que você faz então a adição do mercúrio primeiro, para depois você fazer a redução na remoção desse mercúrio e produzir um álcool. Como a gente vai ver no mecanismo aqui. Então aqui nós estamos usando o propeno e o acetato de mercúrio. Então, dois íons acetato ligados ao mercúrio. Aqui observa que o OAC é a sigla do íon acetato, que significa CH3, C duplo O-. Então aqui de forma semelhante que nós vimos no tópico 4 de adição de halogênio, você vai aproximar o mercúrio da ligação dupla. Esse mercúrio tem um par de elétrons não ligante. Esse par de elétrons vai formar uma ligação com esse carbono da dupla, enquanto essa ligação π vai se ligar lá ao mercúrio. Tudo isso para acontecer precisa que um desses dois grupos acetato abandone aqui o mercúrio. Então essa ligação quebra para cá, liberando então o ânion acetato. E você tem então o primeiro intermediário desse mecanismo sendo esse ciclo de 3 membros semelhante que você viu lá na adição de halogênio, no caso do bromuro. Essa molécula de água, agora, ela ataca este carbono aqui, desse ciclo, né, o par de elétrons vem cá atacar aqui, enquanto essa ligação quebra para cá. Então a molécula de água entra aqui e esse mercúrio fica para cá, mas essa molécula de água, ela está protonada ainda, né? Então, para você desprotonar essa molécula, esse álcool, né, que formou aqui protonado, você pode usar o próprio acetato que foi liberado aqui, ele está aqui, ó. Você busca esse H+, esse par de elétrons sai, neutralizando essa carga positiva aqui no oxigênio. Aí você forma uma molécula de álcool, mas ainda existe aqui o mercúrio ligado. Então, essa reação que ocorreu aqui é a oximercuração, certo? Bom, uma pergunta importante aqui, que é o que nós também explicamos no tópico anterior, é por que a água ataca esse carbono aqui desse ciclo, do CH, e não esse da ponta aqui, certo? Bom, o ataque da água ao carbono mais substituído, ou seja, do meio aqui, leva ao estado de transição mais estável, coisa que nós já explicamos também no tópico anterior. Quando a água ataca aqui, você tem esse estado de transição. Essa ligação está parcialmente formada, essa parcialmente quebrada, então você também tem cargas parciais. Então existe uma carga parcial positiva neste carbono que ele é secundário, que é mais estável do que se a água atacasse aqui, nessa posição, você teria esse estado de transição. E a carga parcial positiva estaria sobre um carbono
primário. Então, o estado de transição parecido com o carbocátio, mais estável, que nesse caso é o secundário, leva ao produto principal, que seria esse, né? Então, a água se adiciona ao carbono mais substituído, o que leva ao estado de transição mais estável, e esse estado de transição é parecido com o carbocato secundário, que é mais estável. Então é isso que explica esse ataque preferencial da água nessa posição. Então, agora para finalizar a reação de oximercuração-redução, basta que nós façamos agora a redução, né? Então, uma reação de redução, ela vai ser caracterizada quando aumenta o número de ligações carbono com hidrogênio ou diminui o número de ligações carbono com oxigênio, carbono com nitrogênio ou carbono com halogênio. Então, o que está acontecendo aqui é simplesmente aquela oximercuração que foi mostrada no slide anterior no mecanismo, ainda tem um mercúrio aqui. Para remover esse mercúrio, basta então você adicionar o boro-hidreto de sódio, então ele remove esse mercúrio e esse hidrogênio substitui o mercúrio aqui. Então perceba que aqui você tinha 2 hidrogênios ligados a esse carbono, agora você tem 3 hidrogênios ligados a esse carbono, e essa reação então aumentou o número de ligações de carbono e hidrogênio, portanto ela é classificada como uma reação de redução. Não se preocupe com esse mecanismo nesse momento não, porque na Orgânica 2 nós vamos estudar reações de redução e de oxidação, e lá nós vamos mostrar esse tipo de mecanismo. Bom, a adição de álcool, como eu tinha dito anteriormente, que pode ser chamada de alcoximercuração, ela também pode ocorrer de maneira semelhante, o mecanismo vai ser semelhante ao que ocorreu no slide anterior pela água, só que ao invés de você usar acetato de mercúrio, você deve usar o trifluoroacetato de mercúrio, que seria simplesmente substituir os 3 hidrogênios do acetato por 3 átomos de flúor. E você teria o trifluoroacetato de mercúrio, que vai dar um resultado melhor do que utilizar acetato de mercúrio. Lá nós mostramos água, aqui nós temos o metanol sendo utilizado. Então nessa primeira reação você vai ter uma situação semelhante a essa aqui em cima, mas um lugar onde está o OH você vai ter OCH3. E quando você adicionar NaBH4, você tem então a redução, a remoção do íon do mercúrio para formar então o íon metóxico, ou o substituinte metóxico aqui, e produzir um éter. Nesse caso, o 1-metóxico-metilciclohexano. Então, a reação com álcool ocorre de forma semelhante ao que ocorre com a água. Bom, essa reação, então, que nós vimos, agora, ela segue um modelo que nós acabamos de ver, ela segue um modelo semelhante à adição de água em meio catalisada por ácido, né? Só que usando a oximercuração-redução, ela vai ser mais eficiente e não vai haver rearranjo carbocático. Agora, na reação de adição de borano, que nós chamamos de hidroboração-oxidação, também nós vamos produzir álcool no final da reação. Mas para isso, nós vamos utilizar uma molécula de BH3, que é o borano. Ela é uma molécula neutra, mas o boro aqui, ele é um eletrófilo, porque esse boro aqui não tem um octeto completo. Ele está formando 3 ligações covalentes com hidrogênio, então ele acaba sendo deficiente em elétrons e, portanto, considerado um eletrófilo. Então a reação se dá dessa forma. Você tem um alqueno, são reações distintas também. Primeiro você faz a hidroboração, coloca BH3, esse BH3 vai usar aqui, vai precisar de um solvente, que é o THF, como eu já disse antes, que é o tetrahidrofurano. Depois que você fizer essa primeira reação, você vai fazer a segunda reação para remover então o boro e trocar o boro por uma hidroxila e produzir um álcool. Então, a reação que ocorre aqui ela é uma reação que vai ser contrária à regra do Markovnikov. Só para lembrar, a regra do Markovnikov falava o seguinte, que o hidrogênio se adiciona ao carbono da dupla que contém mais hidrogênios. Nesse caso, a nossa reação, quando você fizer aqui a reação com adição de BH3 em THF, e usar nessa segunda reação aqui hidróxido, peróxido de hidrogênio e água, essa segunda parte aqui é a parte da oxidação, tá? Só para remover o boro, você tem o contrário.
A hidroxila entrou no CH2 e o hidrogênio entrou no CH, ou seja, o hidrogênio se adicionou no carbono que era menos hidrogenado, enquanto o OH se adicionou ao carbono mais hidrogenado. Isso, então, é contrário à regra do Markov-Nikov. A regra do Markov-Nikov, que nós estudamos lá no tópico 3, ela diz isso. A água é meio ácido, o hidrogênio se adiciona ao carbono mais hidrogenado, enquanto a água vai se adicionar ao carbono menos hidrogenado, produzindo, então, nesse caso, o propan-2-ol. Se você usa, então, a adição de borano, a adição ocorre contrária à regra do Markov-Nikov. Só que a regra geral de adição eletrofílica, ela não é violada. Eu até cheguei a dizer para vocês, lá no tópico 3, que ela era até mais importante, porque, neste caso, a regra de adição eletrofílica, ela sempre fala que o eletrófilo se adiciona ao carbono mais hidrogenado. E, nesse caso, o eletrófilo é o boro. Então tá certo, o boro acaba se adicionando ao carbono hidrogenado. E depois esse boro vai ser removido pela reação de oxidação e colocando o OH no lugar dele. Tá certo? Nesse caso aqui dessa reação, do borano aqui, o hidrogênio que vai ser adicionado aqui, na verdade ele vai ser adicionado como H- e não como H+. Portanto, ele não é eletrófilo, ele é nucleófilo. Então, o boro aqui, ele se adiciona no carbono mais hidrogenado, porque ele é o eletrófilo, tá certo? E o hidrogênio que vai se adicionar aqui vai ser o nucleófilo. Por isso que a reação fica contrária à regra do Markov-Nikov, como a gente pode ver aqui num mecanismo bastante simplificado. Bom, o boro, ele aceita os elétrons π dessa ligação dupla do carbono, porque aqui está deficiente em elétrons. Enquanto essa ligação aqui se quebra, né? Quebra essa ligação, formando H-, esse H- se liga aqui. E aí você tem a formação de um alquil borano. Tá certo? Então agora esse mecanismo, que só passa por essa única etapa, ele não forma um intermediário cíclico, né? Ele já adiciona aqui. Então o boro, ele é o eletrófilo, se adicionou o carbono mais hidrogenado. Enquanto o H- se adicionou ao carbono menos hidrogenado, porque ele é um nucleófilo aqui. Então a reação se passa em uma única etapa. E por que que adiciona dessa forma? Por que que o boro se adiciona ao carbono que tem mais hidrogênio? Então nós temos essa comparação aqui. Está ocorrendo aqui uma adição anti-Markov-Nikov. O estado de transição, quando o carbono mais hidrogenado vai se ligar ao boro, então essa ligação está sendo parcialmente formada. Essa ligação entre o boro e o hidrogênio está sendo parcialmente quebrada. Essa ligação entre o hidrogênio e o carbono está sendo parcialmente formada e carbono-carbono está sendo parcialmente quebrada. Então, no estado de transição, esse carbono aqui tem carga parcial positiva sobre ele, e ele é secundário. Já se esse boro fosse ligado no carbono do meio, essa carga parcial positiva ficaria sobre esse carbono que é primário. Então, a gente fala que essa reação é pericíclica porque o estado de transição ele é cíclico. Lembrando de novo, estado de transição, as ligações estão parcialmente formadas e parcialmente quebradas, e as cargas estão parcialmente formadas, aqui parcialmente positivo, parcialmente negativo. Então o estado de transição aqui, ele é mais parecido com o carbocato secundário, portanto ele é mais estável. Por isso que o boro prefere se ligar ao carbono que tem mais hidrogênio, que leva ao estado de transição mais estável, com carga parcial positiva sobre um carbono secundário. Naquela reação de adição de Markov-Nikov, ela não é uma reação pericíclica, porque o estado de transição ele é parecido com o carbocato secundário aqui, ou seja, essa ligação dupla está sendo quebrada, enquanto essa está sendo formada, enquanto essa está sendo quebrada. Mas esse bromo não está ligando aqui de imediato, tá certo? Isso não está ocorrendo tudo ao mesmo tempo. Primeiro forma-se o carbocátio, para depois você ter a adição do bromo. Então aqui também, esse é o estado de transição mais estável, porque aqui o carbono tem carga parcial positiva, levando então à formação de um carbocato secundário que é mais estável, enquanto aqui esse carbono é primário. Então isso que está sendo mostrado aqui é o estado de transição da reação que nós vimos lá no primeiro tópico deste capítulo, tá certo? E nessa parte que nós estamos estudando agora, o estado de transição é de adição anti-Markov-Nikov, onde o borano é o carbono da dupla que tem mais hidrogênio, já que ele é o eletrófilo, tá certo? Então aqui já está sendo explicado. Por que o boro se adiciona preferencialmente ao carbono sp2 com o maior número de hidrogênios?
é porque o estado de transição com um intermediário parecido com o carbocátio, que é isso aqui, é obtido. Então, esse estado de transição parecido com o carbocátio secundário, ele é mais estável do que esse estado de transição parecido com o carbocátio primário, tá certo? Bom, como você pode ver, não houve formação de carbocátio nessa reação, apenas um estado de transição que era parecido com o carbocátio e não um intermediário carbocátio. Então, se não ocorre formação de carbocátio como intermediário, os rearranjos não podem ocorrer. Então, se nós temos essa molécula de 3-metil-buteno, basta você adicionar BH3 em THF, depois hidróxido na presença de peróxido de hidrogênio e água, que você vai ter como produto final dessa reação, já que este grupo aqui de baixo, né, eu esqueci de dar ênfase, ele é necessário apenas para trocar o boro pelo OH. É isso que faz na oxidação. Então, basta quando você tiver esses reagentes, basta que você faça uma adição aqui contrária à regra de Markov-Nikov. Adiciona o hidrogênio no carbono menos hidrogenado e adiciona o OH no carbono mais hidrogenado. Da mesma forma, nesse exemplo, novamente você não tem rearranjo. De novo, você adiciona o boro inicialmente no carbono que tem mais hidrogênio, já que ele é eletrófilo, mas esse boro vai ser trocado pelo OH quando você fizer essa segunda reação. E aí então você tem a adição do OH no carbono mais hidrogenado e do hidrogênio no carbono menos hidrogenado. Isso então é contrário à regra de Markov-Nikov. Então, quando você for produzir um álcool, você tem essas opções, né? Ou você adiciona a água seguindo a regra do Markov-Nikov, ou você usa esse reagente, então, adicionando água, contrário à regra do Markov-Nikov. Então, por isso que essa reação é importantíssimo que você lembre desses reagentes para fazer essa adição de água na ligação dupla aqui, certo? E para finalizar esse tópico, nós vamos falar uma reação aqui de carbeno com alceno que não tem nada a ver com formação de álcool, mas a gente colocou ela aqui porque é uma reação que ficou um pouco isolada aí na divisão dos tópicos. Então, o carbeno ele é gerado com aquecimento do diazometano. Diazometano é isso, tá certo? Então, quando você fizer o aquecimento na presença do etileno, o que vai acontecer é que essa ligação π vai reagir, vai se ligar nesse CH2. E aí, onde você tinha 2 carbonos, você passa a ter 3, formando então o ciclopropano, e liberando a molécula de gás nitrogênio. Então, mecaniza essa reação, que ocorre também de maneira rápida, em 2 etapas. A primeira etapa é a formação do metileno, apenas por quebra dessa ligação aqui, esse par de elétrons vem para cá, já que gera uma molécula N2, uma molécula de gás nitrogênio bastante estável, e aí você tem essa partícula aqui, essa molécula, né, que é chamada de metileno. Ele é o eletrófilo. Então, da mesma maneira que o mercúrio reagiu no início dessa aula, ele vai reagir aqui. O par de elétrons não ligante nele se liga no carbono, enquanto a ligação π vai se ligar nesse carbono aqui, então formando um anel de 3 membros. Então, o metileno, nesse caso, ele é o eletrófilo, pois ele possui um orbital π vazio, o que faz, então, com que essa ligação π consiga se ligar neste carbono. Portanto, então, a gente finaliza agora essa aula e até a próxima aula.